Bem-vindo ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus, que conecta você ao futuro do direito. Aqui falaremos de inteligência artificial de uma forma direta, prática e, obviamente, sem juridiquês. Desde o uso de ferramentas do dia a dia até reflexões sobre os impactos da inteligência artificial no sistema de justiça. Eu sou Fernanda Soares, sou promotora de justiça, professora de processo penal e, claro, uma entusiasta da IA. E aí, Fê, tudo bem? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, advogado, professor de processo civil e entusiasta da inteligência artificial. Estamos aqui mais um episódio para falar sobre inteligência artificial e seus impactos no nosso dia a dia, principalmente no direito. Qual é o tema que você separou hoje, Pete? A inteligência artificial vai acabar com o concurso público? Mas calma lá, não estou falando de concurso assim que a gente já mencionou aqui de juiz, promotor, procurador do estado, não. Vamos pensar em concurso público em sentido amplo. Por exemplo, sei lá, INSS, cargos de técnico, tá? O debate é esse, em concurso público em sentido amplo. Olha, vou te falar, vai, Vai? vai. Eu lembro que quando eu entrei no judiciário, há muitos anos atrás, fui fazer estágio, tinha pessoa que carimbava cada página, você tinha que assinar cada página do processo, tinha que numerar, pegava aqueles processos físicos, tinha que numerar, entende? Eu lembro que a gente tinha um negocinho para você passar as páginas, que era tipo um gelzinho que você passava na mão. Nossa, tem gente jovem que se assistir esse episódio não vai saber o que que é isso. Exato, e a gente tá falando de 10 anos, entende? Imagina agora. Entende? Imagina agora. Mas vamos lá. O que você acha? Me fala, quais tipos de funções de serviço público você acha que vão ser afetadas? Eu acho que essas, assim, mais burocráticas, tá? Como esse exemplo que você deu, essas documentais, todas as que podem ser automatizadas, porque, assim, todas as tarefas que são absurdamente repetitivas, elas já estão sendo substituídas. Então, assim, um robozinho vai e faz a função. Porque esse exemplo que você deu do papel, a gente até não tem mais hoje, porque a gente já não tem o processo físico, né? A gente já tem o processo digital, torna-se desnecessária essa autenticação. Agora, ainda tem muita certidão, ainda que o processo seja digital, a gente tem certidões, a gente ainda tem determinadas funções repetitivas que não vão precisar mais. Então, os cargos, ao meu ver, mais simples, né, de menos necessidade de raciocínio jurídico, esses cargos sim estão ameaçados. Todos que são de atividade automatizada, que podem ser automatizados, esses vão ser substituídos pela inteligência artificial. Então eu vou te falar uma coisa, Fê. Vou te falar uma notícia recentíssima do CEO, uma entrevista do CEO da Anthropic. Sabe o que ele falou? Ele chegou e falou o seguinte: gente, nos próximos 5 anos, pelo menos 50% das profissões que são assim, essas mais automatizáveis, vão desaparecer. E ele falando assim, 50%? 50%. Ele falou, ele estima que a taxa de desemprego nos próximos 5 anos vai ser em torno de 20%. Hoje, para você ter ideia, nos Estados Unidos é 4%. Ele estima que nos próximos será em 20%. E é muito legal a fala dele, que ele fala assim: hoje, a primeira onda da inteligência artificial que vai impactar a gestão do pessoal é que as grandes empresas vão deixar de contratar, que é o que está acontecendo, né? Sim. Ninguém está contratando, né? Uhum. E isso é o primeiro passo. Ele fala, o segundo passo é essas atividades, né, que são facilmente automatizáveis, elas vão começar a ser substituídas por IA. E aí vai começar os layoffs. Agora, a gente trazendo isso, essa ideia para o serviço público, o que a gente vai ter? Parar de ter concurso. Entende? Pelo menos para esse tipo de carreira que tem a função automatizada. Entende? Mas assim, quando você faz mais com o mesmo tanto, você acaba deixando de precisar de ter pessoas. E a partir do momento que você deixa de precisar de ter pessoas, você não precisa fazer concurso público. Porque o concurso, ele é basicamente para trazer gente. É um processo seletivo que você traz gente para trabalhar, né? Certo. Mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar. Você acha que a administração pública está pronta para fazer essa análise? Não. Entende? Infelizmente, eu acho que não. Eu acho assim, o que eu tenho visto, a administração pública caminhando inicialmente ainda na IA, com uma certa resistência. Vejo que há muito medo de alucinação e aqui, acho que é até um erro um pouco equivocado no seguinte sentido, não estou dizendo que a IA não alucina, Thiago, estou dizendo o seguinte, que é propagado na imprensa as alucinações da IA, mas não é propagado na imprensa
o índice de acertos da IA, porque isso não gera notícia. Então, o que as pessoas não entendem? Que o número de acerto da IA é infinitamente superior ao número de alucinação. Mas como ainda o serviço público é algo mais travado, eles estão apegados, ao meu ver, um pouco ainda nessa ideia assim, do medo da IA. Mas eu acho que é questão de tempo deles entenderem que não. As pessoas bem capacitadas, elas vão conseguir utilizar a inteligência artificial cada vez de uma forma melhor, que a IA vai alucinar cada vez menos, e aí eles vão ter essa visão que você veio trazendo aqui agora, sabe? Então, assim, eu acho que é um tempo de adaptação. Agora, quanto tempo? Não, eu perguntar quanto tempo. Não sei quanto tempo. O que eu percebo, assim, ó, eu trabalho numa instituição pública, né, o Ministério Público. E aqui a gente, assim, começou a usar a inteligência artificial, salvo engano, em fevereiro. O salto que a gente deu em 2 meses já é visível, mas, assim, toda a instituição está sendo capacitada, sabe, desde estagiários, residentes, servidores, mesmo todo mundo. E aí eu tenho ido muito em congressos, assim, do judiciário, do Ministério Público, para ver como que os órgãos públicos estão lidando com a questão da inteligência artificial. E o que eu percebo do primeiro congresso que eu assisti para o último, que assim foram uma diferença de 5 meses, o número hoje de instituições públicas que estão usando inteligência artificial é imenso, tá? Eu não tenho os dados anteriores, mas o que eu começo a ver? Que houve uma resistência inicial, hoje elas já estão implementando. Então eu acho que esse diagnóstico por parte dos serviços públicos de verificar a necessidade da IA vai acontecer antes do que a gente pensa. Fê, então assim, vou te fazer uma pergunta. A gente é do tempo que informática tinha que estar no currículo, né? Então vou te perguntar, você acha que dentro dos editais vai começar a se cobrar inteligência artificial? Não sei se necessariamente inteligência artificial, mas assim, um raciocínio, igual vem lá em raciocínio lógico, vai cobrar, por exemplo, um raciocínio talvez relacionado então ao raciocínio, que envolva a inteligência artificial. Não o cara ser especialista em inteligência artificial, mas eu acho que assim, novas habilidades, como por exemplo, supervisionar, auditar uma IA, isso vai começar a ser mais frequente, tá? Então esse raciocínio jurídico, tecnológico, ele vai começar a ser implementado. Isso eu falo em termos de concurso, mas eu, por exemplo, se eu tivesse que contratar uma pessoa, Thiago, hoje eu não contrataria uma pessoa que não tem minimamente um conhecimento de inteligência artificial. Não estou pedindo para o cara ser um programador, mas assim, ele tem que ser um entusiasta, ele tem que querer, né, saber mais sobre inteligência artificial. Então, o que eu acho que esses concursos, eles vão moldar algumas exigências. Eu acho que essa nova matéria aqui que eu estou querendo criar um nome para ela, de raciocínio jurídico digital, ou Eu acho que vai estar dentro de informática. mas é que nem todo concurso jurídico tem informática. Ah, vamos começar a ter. Tá mais importante que português? Tá, tá mais importante do que português. Ué, eu acho que assim, se tá mais importante que português, tem que começar a cair, né? Pelo amor Não, eu acho imprescindível começar a cair, sabe? Eu só não sei como, mas que eu acho que vai começar a se exigir do profissional novas habilidades para aprender. E principalmente do profissional do direito, tá, Thiago? Porque são profissionais é muito mais. quadrado, né? Exatamente, é muito Quadrado. acaba assim do quadradinho ali, vai precisar desenvolver outras habilidades técnicas profissionais para poder entender a capacidade de uma inteligência artificial de que a gente precisa se transformar. Não, a gente é muito quadrado, né? A gente do direito, a gente tende a pensar que a gente não precisa de nada que não seja do direito, né? A gente tem essa ideia, né? Só que a partir do momento que todas as respostas, e isso eu falo todo episódio, as pessoas devem estar cansadas disso já. É, quando as respostas para os problemas do direito não estão no direito, a gente tem que aceitar que a gente tem que buscar em outros lugares, né? Exato. E a inteligência artificial, eu acho que ela resolve muito dos nossos problemas. Muito, muito mesmo. Resolve a questão, por exemplo, processos repetitivos, processo de massa. A inteligência artificial resolve, né? Então, assim, como é que você vai trabalhar numa sociedade massificada, onde você precisa de inteligência artificial para tudo, né? Você precisa de padrões repetitivos, né? Então, assim, a melhor coisa que você usar é a tecnologia, né? E eu fico pensando, por exemplo, que a gente está falando aqui de inteligência artificial e como ela vai substituir algumas profissões, né? Principalmente no âmbito do serviço público. Mas sabe o que eu acho legal? Que a gente está falando isso e na procuradoria a gente é meio arcaico, entende? Porque a gente não tem suporte tecnológico bom, entende? Porque a administração não investe nisso, entende? Então, assim,
como que a gente vai superar esse déficit, esse gap que a gente tem gigantesco de deficiência tecnológica em 2 anos. A gente precisa disso para agora. Não sei vocês, mas assim, é como eu falei, nós, assim, certas atividades que antes demandavam muito tempo nosso, por exemplo, relativamente simples, transcrição de áudio. As audiências, a gente tinha estagiário que ficava horas fazendo essa transcrição, ou um servidor horas transcrevendo. Hoje a gente já tem dentro do Ministério Público uma ferramenta própria, desenvolvida pelo próprio MP, que faz a transcrição. Mas é que Cara, é rico, né? É que Hã? eles são ricos. É que vocês são ricos, né? Aqui no A gente público corrige, a gente faz uma correção depois? Com certeza faz. Sim. Mas o tempo de correção é muito menor do que o tempo que você ficava antes de gravando aquele conteúdo. Então eu vejo o seguinte, ela vai mudar a forma de atuação do serviço público, né, e vai fazer com que a gente ganhe tempo para se dedicar para outras atividades. Mas ainda nesse tema de concurso público, eu queria saber o seguinte, você acha, Thiago, que a IA poderia tornar o concurso mais justo, de alguma maneira? Como, por exemplo, assim, a IA poderia corrigir provas? Isso seria algo viável? Justo, não justo? Olha, é complicado falar, né? Porque assim, de um modo geral, Olha temas complicados aqui, Thiago. O bom do nosso podcast é isso. A gente está falando de coisas que não têm resposta certo e errado. E a gente só vai saber lá na frente se aquilo que a gente falou aqui se concretizou ou não. Esse é o legal, né? eu acho que a inteligência artificial ela é sempre mais justa. Porque assim, você já acordou de mau humor? Com frequência. Brincadeira. Não com frequência, mas eu já acordei de mau humor. Quando você for corrigir uma prova de um aluno num dia que você tá de pá virada, eu tenho certeza que você vai ser pior do que quando você for corrigir do outro aluninho no outro dia que você acordou feliz. Entende? Porque assim, a gente, infelizmente, a gente é humano, então a gente está submetido a emoções, a dias bons, dias ruins. A IA não, entende? Mas e se ela tiver treinada com vieses, que certas respostas ela desconsidere? Não sei, a gente tem que parar para pensar. Não, sim, mas Será que ela pode ter interpretação injusta? aí o ser humano não tem. Então você acha que dá na mesma uma prova corrigida por IA? Eu não tenho resposta, hein? Ah, não, não acho que dá na mesma não, acho que é melhor. Você acha que a da IA é melhor uma dissertação num concurso público, corrigida pela IA, vai ter uma correção mais justa do que uma dissertação corrigida por um ser humano? Eu acho, eu acho. Eu acho que ela trabalha com lógica, o ser humano, a maioria das vezes, às vezes, não é, entendeu? E a gente acaba tendo muita injustiça. Porém, eu tenho um outro problema pra você, tá? Hã. Corrigir, eu acho ótimo, acho que ela vai ser mais justa. Porém, e se você precisar de uma revisão, como é que você vai saber o que ela fez? Porque você não tem, é uma black box, né? É. Como é que você vai aferir um recurso? Como é que você vai fazer? Entendeu? Aí, no caso, esse recurso seria feito a análise do recurso agora seria feita por um ser humano ou pela IA novamente? Ou por uma outra IA recursal? Ah, eu acho que a gente vai caminhar para que um dia a gente tenha tudo automatizado, decisões, né? Decisões judiciais, aqui a gente saindo um pouco do tempo, mas eu acho que as decisões judiciais vão ser proferidas meio que cara crachá, e a gente vai ter direito a uma revisão humana. Eu acho que o futuro é isso. Entendeu? Entendi. Tipo, a primeira correção seria pela IA e a revisão Sim, seria por um corretor humano. sim, eu acho que sim, a gente vai caminhar para isso. Entende? Eu acho que a gente vai caminhar para ter tudo padronizado, porque eu acho até mais justo. Você lembra, há 10 anos atrás, como, assim, processo penal isso ainda tem, né? Processo penal é aquele negócio zoneado, né? Mas assim, dentro de um mesmo gabinete no STJ ou no STF, existiam decisões conflitantes e eles não sabiam uma da outra. Entende? Hoje, com inteligência artificial, não tem mais isso. É muito raro você ter dentro de um mesmo gabinete, principalmente no civil, decisões conflitantes de forma impensada. Uma coisa é decisão conflitante, pensado. Tipo, a turma deu uma decisão aqui e mudou de opinião ali. Então é pensado. Né? Outra coisa é como existia antigamente. O mesmo ministro dá uma decisão e depois ele dá outra decisão porque caiu no outro assessor e eles não se comunicavam. Né? Sim. Hoje em dia isso não existe mais, até porque tudo é julgado meio de forma padrão, né? Tem a inteligência artificial que faz a filtragem, tem a inteligência artificial que faz o primeiro filtro de recursos, né? Então, assim, de um modo geral, você sabe para onde está caminhando, né? Mas e esse padrão é bom? Ah, eu prefiro. Eu prefiro algo que seja coerente, entendeu? Porque eu acho que a justiça. O grande problema da justiça é a isonomia, entendeu? Eu acho que, assim,
eu tenho, nós dois entramos com o mesmo processo, pedindo o mesmo direito, eu ganho, você não. Isso E isso também acontece em prova recursal, a depender de quem vai corrigir o recurso. acontece, verdade? Prova de concurso, não prova recursal. Concurso, nesses concursos, assim, não tô pensando em concursos de carreira, tipo juiz, promotor, procurador, não, mas esses, assim, que eram de técnico, por exemplo, que o volume de pessoas que faz é muito grande, não necessariamente quando há interposição de recurso, é o único corretor do recurso. Assim como vestibulares, vamos pensar redação de vestibular. São vários corretores, e às vezes a depender, tipo, o meu recurso da minha redação caiu para você, pode ser que você reveja, e se caísse para um outro corretor, não. Então, a partir desse raciocínio que você está construindo aí, a respeito das decisões judiciais que antes eram feitas por um assessor e outro por outro, se a gente parar para pensar isso, realmente, então, passa a ser mais justa uma correção de concurso feita por IA. Pelo menos a gente garantiria uma maior isonomia, não 100%, mas maior do que. Te garantiria que seria o mesmo corretor para todo mundo. Já começa por aí, o mesmo corretor com os mesmos critérios, porque a gente pode ter o mesmo corretor, mas com bom ou mau humor, como você falou logo no começo desse Sim. episódio. Você, entendeu? Então, assim, me parece mais justo. Pra você acha? Você preferia Então, se a prova fosse corrigida por um novo? eu comecei o nosso episódio aqui achando que não seria boa a correção feita por IA. Confesso que eu comecei aqui pensando, a IA vai substituir certos cargos públicos, isso é inevitável, né? A gente vai ter que ter um aperfeiçoamento de certas funções, mas eu comecei resistindo um pouco à ideia de correções de provas feitas por IA. Mas essa nossa rápida conversa já me levou para uma outra reflexão de que eu acho que vai ser mais justo mesmo uma correção feita por IA do que feita pelo ser humano. Não, eu vou te falar uma coisa que eu passei por esses dias. Um amigo meu veio me falar, falou, pô, Thiago, eu fiz a prova de auditor e tal, e eu acho que essa questão está errada. Me mandou a questão. Eu falei, beleza, não era um assunto que eu conhecia muito, mas eu tinha um robô daquela matéria, entende? Um robô que era feito, treinado para concurso. Aí eu perguntei para ele, o que você acha dessa questão? Tá? A alternativa que foi considerada correta pela banca foi essa. Você acha que a banca está correta? Aí, não, a banca não está correta. Por quê? Aí começou a explicar. Olha, essa alternativa está incorreta, porque de acordo com a jurisprudência, na verdade é isso aqui, de acordo com a legislação, é isso aqui, da forma que foi redigida a questão, dá a entender, nananana, e ele terminou ali falando, olha, essa questão deve ser anulada. Aí, beleza, eu conversando com a minha inteligência artificial, eu falei, então já me faz o recurso. Recurso, aham. Aí ela já me fez o recurso na hora. Tipo, aqui tá o seu recurso. Então, assim, estou pendente de averiguação desse caso. A hora que terminar, eu trago o update. Mas, assim, tudo indica que a gente vai ter um recurso acolhido feito por inteligência artificial. Entendeu? Que é basicamente uma correção, né? Sim, sim, sim. Entende? Então, assim, Eu uso o Cons também, meu robô, para fazer correção de simulados dos meus alunos, mas eu não sei como é que seria o impacto dos alunos, dos concurseiros, saber que a prova deles de concurso é corrigida por uma inteligência artificial. Não sei se estamos prontos para aceitar isso. Consegue ver? não, mas a gente não tá pronto pra nada, né? Com inteligência artificial, a gente não tá pronto pra nada. A gente só tá. É um barco que a gente não sabe pra onde tá indo e a gente tá em cima dele falando, beleza, vamos lá. Entendeu? Porque a gente não sabe pra onde vai. Entende? A gente só vai ter que começar a aceitar as coisas e quando começar a acontecer, a gente vai ver o impacto disso de verdade. O que vai ser ruim, né? Que a IA vai errar uma vez e vai. Vai ser propagado como se fosse assim. Exato, ela acertou 99,9999% dos casos. Ela errou uma vez, olha, tá vendo aqui? Ela alucinou, tá vendo? Ela alucina. Aí, falar, por que vocês não colocam os erros humanos, então? Não coloca os erros que, tipo, fulano fez a mesma questão, você olha os dois padrões de resposta, pô, tá muito parecido. E fulano teve uma nota maior. Por que que o outro, entendeu? Por que que isso não é disseminado na mídia? Entende? A gente só dissemina coisas que parecem ruins, entende? Exato. Agora você perguntou assim, se ela sabe que inteligência artificial está sendo cobrada dentro de informática nos concursos. Para além disso, Thiago, eu acho que outras matérias também têm que ser inseridas, assim como, por exemplo, LGPD, acho que vai ser ética digital, daqui a pouco vai começar a surgir em prova, responsabilidade algorítmica, que é outro tema que eu acho que era legal da gente também trazer no próximo episódio, de como que fica. Então, eu acho que esse Noções básicas de programação. noções básicas de programação, exato. Eu acho que assim, isso vai começar a ser mais frequente
para além de português, matemática, raciocínio lógico, eu A acho gente que tem que essas se atualizar, né, Fê? O exato. mudou, né? A gente tem que se atualizar, não é mais a matemática que é importante. É importante? É muito importante, até porque é a base de um estudo algoritmo. Mas assim, Uhum. a gente precisa de profissionais que entrem no concurso público que estejam de acordo com o que a gente precisa no mundo, né? Então, assim, eu preciso de alguém para trabalhar na procuradoria que saiba minimamente fazer gestão de processos. Qual é a melhor forma de fazer gestão de processos hoje? Com inteligência artificial, entende? Então, eu preciso de profissionais que saibam trabalhar. Então, em suma, a IA não vai matar o concurso público, mas ela vai transformar alguns cargos e vai eliminar alguns cargos, talvez novos cargos surjam, entendeu? Sim, com Ela vai certeza. transformar a forma de cobrança em termos de matérias a serem cobradas, e ela pode eventualmente vir a transformar a forma do resultado, uma vez que as correções acho que, né, caminharão para serem feitas pela IA. Então ela não mata o concurso, mas ela transforma bastante o concurso, né? Não, com certeza. Essas são suas 3 frases de hoje? A gente tá Já foi as 3 frases de hoje. Nem sabia que estava caminhando no final, mas eu acho que já ficaram boas, e aí já fica então como sendo minhas 3 frases do dia. Então, eu acho que teremos menos concursos, né? E assim, o desemprego vai aumentar em todo lugar, e eu acho que vai afetar mutatis mutandis a ideia do concurso público. Então, assim, teremos menos gente entrando, teremos provas mais justas, né? Eu acho que teremos provas mais justas. E eu acho que não vai demorar muito tempo para que todos os nossos corretores de provas sejam inteligência artificial. É, Uhum. essa é a parte mais polêmica. É, eu acho que vai ser mais justo. Acho que vai ser mais justo. Uhum. Acho que tudo que é feito com padrão e coerência, eu acho que é mais justo. Entende? E é isso que a gente precisa no direito. A gente precisa de mais coerência. Entende? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, caminhando para o nosso final, Fê, foi de novo um prazer estar aqui com você, falando sobre assunto de inteligência artificial. De vez em quando a gente fica meio triste, né? Quando a gente fala que desemprego vai aumentar, concurso vai Os diminuir. níveis dos empregos vão surgir. Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio. Eu, com a minha visão sempre otimista, eu acho que a gente pode encerrar esse episódio com a reflexão assim: ok, o desemprego vai aumentar, mas novos empregos que a gente nem imagina vão surgir. Ah, tem seu lado positivo, né? Tem seu lado positivo. Entendeu? Então tá. Fê, obrigado pela participação e até a próxima. Então, eu que agradeço, porque você viu, né? Eu começo o episódio sempre pensando de um jeito e já termino cheio de reflexões. E eu realmente espero que isso aconteça também com os nossos ouvintes. Que a gente José, nosso ouvinte, por favor, fale aqui com a gente nos comentários, curta, compartilhe. E assim, a gente tá aqui por vocês. Então, quero que vocês falem com a gente. Falem quais são os medos de vocês, se vocês são concurseiros, se vocês já estão usando, por exemplo, IA para estudar no concurso, entende? A gente quer saber, a gente quer ouvir vocês. Beleza? Tchau, então nos vemos em breve, continuando democratizando então a IA. Um Fechou. abraço para Valeu. todo mundo. Tchau, tchau.